Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, um episódio emergencial, pode colocar a vinheta da Globo, episódio extra, porque a gente teve algumas das mudanças mais significativas no futebol americano, né, na NFL especificamente, dos últimos anos. A gente teve duas regras que prometem fazer uma grande diferença na forma como o esporte é jogado. A gente, claro, você olha pra NFL hoje, é bem diferente de 15 anos atrás, 10 anos atrás, mas normalmente são mudanças que vão aos poucos. Essas duas mudanças específicas que a gente vai falar podem ter um impacto bem significativo no esporte. Até o Felipe Lawrence, @quarterback, ele tweetou que ele acha que é uma das mudanças mais significativas aí no século XXI na NFL. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial. Ele que é comentarista de arbitragem de NFL na ESPN, árbitro também no FABR, Guilherme Cohen, meu amigo de Twitter, eu diria, primeira vez aqui no podcast Cara dos Esportes. Guilherme, você quer revelar pro público onde você está nesse momento? Fala, Gabriel, cara, beleza? Obrigado pelo convite. Tô no aeroporto, né? Eu tô igual, falei ontem com um bolinho, agora eu falo com você também, tô igual os caras da Globo, né? Quando tem algum crime, alguma tragédia, né? Aí chama um especialista pra apagar o incêndio, né? Então, hoje estamos aí pra falar um pouquinho sobre a nova regra do kickoff, também sobre o hip drop tackle, e aí vamos ver onde você quer chegar com todas as alterações de regra. Vamos que vamos. Vamos lá, né? Tipo aquele, tem o Mário Moscatelli aqui no Rio de Janeiro, que sempre quando tem alguma coisa de morreu peixe na lagoa, morreu peixe na Baía de Guanabara, algum problema de esgoto, é sempre ele. E aqui no futebol americano, aqui no Brasil, é o Guilherme Cohen, o único brasileiro que sabia que o tempo da prorrogação continuaria mesmo que chegasse ao zero, né? A única pessoa que leu a regra de fato. É uma autocrítica, eu devia estar mais pronto pra isso no Super Bowl. Mas Guilherme, vamos começar pelo hip drop tackle, que eu acho que foi a mais polêmica, que foi uma mudança que foi anunciada nesta segunda-feira, que pra quem... é um bom lance pra você ver os vídeos, né, pra você entender o que é, mas é basicamente aquele tackle que o jogador segura ali na região do quadril do cara que tá com a bola e meio que dá aquele giro e cai por cima das pernas. Segundo a NFL, é uma das jogadas com maior índice de lesões, chega até 20 vezes maior do que tackles normais. E lógico, qualquer regra que muda na NFL é aquele sentimento inicial no Twitter e tal, vai acabar o futebol americano, vai virar flag football, vai acabar o contato, não sei o quê, defensor não pode fazer nada. Guilherme, explica pra gente especificamente o que tá mudando e se você acha que é o fim do futebol americano. Quem assistiu até o Super Bowl, Chiefs e 49ers assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Vamos lá. Cara, assim, eu acho que as pessoas, elas criam todo um alarmismo porque elas estão acostumadas com um padrão de futebol americano, tá? Então, quando você começa a adicionar ou retirar coisas que tiram um elemento do que as pessoas estão acostumadas com o futebol americano, tem um estranhamento. Você vai lembrar bem que há 2 anos atrás, quando mudaram a regra da numeração, nossa, vai ficar muito feio. Wide receiver não usando 10 a 19, 80 a 89, que coisa tenebrosa. Ficou uma merda, né? Vamos ser bem sinceros, ficou uma merda. Mas ninguém fala mais disso. Sim. Ninguém tem mais um problema ótico, né, com isso. A gente acostuma. Acostuma. Então, assim, alguns anos atrás a gente teve a adição da falta por violência desnecessária, né, o unnecessary roughness, por fazer contato com a cabeça de um jogador indefeso ou um jogador que lidere com o capacete contra um adversário. Isso foi um problema à época, mas ele vinha como uma tendência da NCAA, que desde 2013 tinha isso como uma falta. A diferença é que na NCAA esse jogador é desqualificado, na NFL ele pode ser desqualificado e tem uma multinha, né, porque é futebol americano profissional. Então agora a gente chega no hip drop tackle como uma tentativa de solução da manutenção das peças do jogo, né? Então, na NFL, qual o grande chamariz da liga? Os jogadores. Então, se você
consegue manter os jogadores mais saudáveis ou diminui a possibilidade de lesão, você consegue fazer com que as pessoas mantenham o seu interesse. Assim, vamos ser sinceros, ninguém vai deixar de assistir NFL porque a regra do kickoff tem uma formação feia ou porque o hip drop tackle é ruim, né? Então é só uma grande alteração de regra da NFL. Então o que é o hip drop tackle, né? Vale lembrar, Gabriel, que a gente precisa ter um cenário em que todos os requisitos sejam cumpridos. Então, o jogador de defesa tem que pegar esse jogador, agarrar esse jogador com uma ou ambas as mãos ou braços, girar esse jogador, tá? E se tirar do chão, se jogando na parte dos joelhos ou tornozelos, né? Ou pés do jogador que está carregando a bola. Se nenhum desses requisitos for cumprido, não vai ser chamada a falta por hip drop tackle, ok? E eu nem sei se eles vão usar isso como chamar a falta de falta por hip drop tackle ou apenas uma falta por violência desnecessária. Isso aí a gente vai descobrir um pouco mais na frente, mas de fato a regra é sobre hip drop tackle. Uhum. E eu tava conversando com uma pessoa que trabalha na NFL e a opinião dela foi... Porque, assim, no primeiro momento você olha os vídeos assim, aí você pensa, pô, como é que um jogador da defesa vai taclear se ele não estiver exatamente na frente do jogador com a bola, né? Mas aí tem essa explicação que você fez, e essa pessoa que eu conversei que trabalha na NFL também disse, eu acho que é muito barulho por pouco. Não parece... como você falou, tem que ter esses requisitos pra ser marcada a falta e tal. Então não vai ser assim, pô, vai ser marcada com a mesma frequência que um holding e um false start no jogo, né? Vai ser uma coisa menor, né? Não, vai ser uma coisa bem menor. Até conversei com o Bellatini hoje também lá da ESPN, e aí ele trouxe para mim um dado que foram 269 tackles nesse formato na temporada passada. Cara, a gente tá falando de 269 tackles num jogo que possivelmente existem 269 tackles, e são mais de 200 jogos na temporada, então é menos de um por jogo, tá? Então a gente tem uma média de 1.6 holding por jogo, então é muito pouco a incidência. E assim, os jogadores vão passar a treinar. Existe o Hawk Tackle, que é muito usado no rugby, que já no rugby também é proibido o hip drop tackle, então é todo um processo, assim. A gente sabe, cara, os caras da NFL são geniais, eles conseguem se adaptar a tudo que a NFL propõe como mudança. Então a gente se incomoda porque vai colocar jogadores mais leves em possível desvantagem, mas não quer dizer que vai ser o fim do futebol americano no globo terrestre. Verdade. Eu até acho que o que pode acontecer é os jogadores incertos, e é o primeiro ano que eles vão focar muito nisso. Eu cheguei a twittar, vou apostar em todos os overs de pontos na semana 1, né? Que é o total de pontos que os dois times marcam. Você pode apostar over-under, porque eu acho que pode ter um pouco mais de tackles errados, né? O jogador ali um pouco incerto. Mas eu concordo com você que vai ser algo que a gente vai se acostumar. E assim, beleza. Eu acho que a pessoa, o jogador, ele assume um certo nível de risco quando ele entra no campo de futebol americano. Ele pratica o futebol americano. É um esporte de muito contato físico. Então tem um certo nível de risco que você simplesmente aceita. Mas também, se você tem uma jogada que tem 20 vezes mais índice de lesões e você consegue encontrar uma forma de tirar ela, ou pelo menos testar se você consegue tirar ela do jogo... Pra mim, não tem o que discutir, você tem que tirar, porque teve lesões, por exemplo, do Mark Andrews no ano passado, 2 anos atrás o Tony Pollard quebrou o tornozelo, quebrou a perna, não lembro agora, mas assim, é uma lesão que, é uma jogada que ocasiona lesões feias até, né, que pra NFL você ter ali um cara quebrando a perna no meio do jogo, num Sunday Night Football, no Monday Night Football, é muito feio também, né? Sim, o kickoff, ele é um jogador, ele é um tipo de situação de grande exposição. Porque assim, o que gera lesões catastróficas, tá? Então, vou te dar um exemplo. A gente teve também a retirada do bloqueio pelo lado cego de forma violenta, que é uma coisa que gera muita catástrofe. Eu acho que o primeiro grande bloqueio legal pelo lado cego que a gente teve foi na NCAA. Não sei se você vai lembrar que viralizou, acho que Rutgers em Wisconsin, o jogador é capotado. E assim, existem vários tipos de bloqueio pelo lado cego que também foram retirados. Então assim, por que o bloqueio pelo lado cego é retirado? Onde que eu quero chegar com isso? Porque ele tem alta velocidade e alto impacto nessa colisão. Então,
O kickoff, ele é esse problema. Você tem jogadores correndo de um lado, jogadores correndo do outro, e eles se batem em alta velocidade. Então, o que a NFL vai fazer agora com esse kickoff? Ele vai retirar o grande impacto. Por quê? Porque ele vai posicionar os jogadores basicamente a 5 jardas um do outro. Então, o ataque mais ou menos ali na jarda 40 já do time de retorno, o time de retorno na jarda 30 a 35 ali, tendo esse espaço para poder se posicionar com 9 pessoas, 10 pessoas basicamente, ou seja, muita gente, pouco espaço e pouca jardagem para que haja uma grande colisão, e isso fatalmente aumenta o número de retornos. E aí eu vou trazer para você uma coisa que eu acho que as pessoas não pensaram muito nisso quando trouxeram essa nova regra do kickoff. A gente está falando de uma liga com os jogadores mais rápidos do mundo. Essa regra, ela tem uma alteração que gerou certo impacto na European League of Football, na XFL, USFL, agora na UFL. Nossa, é muito legal. Só que, por exemplo, quem foi a grande estrela que vem da Europa e brilha nas ligas ali de Spring League dos Estados Unidos? Kevontae Turpin. Qual o impacto desse cara na NFL hoje? Nossa, ele foi uma grande estrela por lá, veio para a NFL, e o impacto dele é de um jogador comum, concorda? Agora a gente tem uma liga em que a gente tem muitos Tyreek Hill, não muitos Tyreek Hill, porque Tyreek Hill é um só, né? Mas a gente tem jogadores com um grande potencial de explosão. Então a gente vai ter uma média, talvez, de começar na jarda 25 e ter na jarda 40, talvez, o começo das campanhas. E isso fatalmente vai poder trazer também o que a liga estava muito preocupada, que era a queda no número de pontuações, e agora com essa possibilidade também de subir o número de pontuações por causa de campanhas começando em posição melhor. Eu tuitei sobre apostar no total de pontos, o over, antes da mudança oficial do kickoff. Então, mais um motivo aí pra gente apostar desses jogos. Passando pro kickoff, né, acho que o hip drop tá bem explicado. O kickoff teve uma mudança realmente muito significativa, porque é uma dessas, eu citei no começo, né, a NFL teve algumas mudanças gradativas que, aí você olha 10 anos atrás, realmente uma diferença grande, né. O kickoff é um baita exemplo disso, porque aos poucos o kickoff morreu. O número de retornos despencou, e é uma jogada, como o Guilherme bem falou, que tem um índice de lesões alto, porque são jogadores ali em alta velocidade, colidindo e levando tackle e tal. Então foi uma jogada que a NFL precisava minimizar, mas chegou um ponto que não tinha kickoff, e era uma das jogadas mais legais do futebol americano, né? Agora o time faz o touchdown, você vai no banheiro, vai pegar alguma coisa pra comer e tal, sabendo que você só precisa voltar quando o ataque estiver em campo, né? O kickoff basicamente não importa mais. E é uma regra já usada na... Eu confundo se é na USFL ou na XFL? Nas duas. Que basicamente, eu tô com um gráfico aqui que a NFL publicou aberto, né? Você vai ter o time que recebe o chute, vai ter pelo menos 9 jogadores alinhados entre a linha de 30 e 35 jardas do seu campo de defesa. O time que chuta vai ter os 10 jogadores, fora o kicker, né, alinhados na linha de 40 jardas do campo de ataque. Então eles vão estar bem próximos um dos outros, não vai ter aquele impacto ali, o cara correndo 40 jardas, aí se choca um com o outro. O time que recebe o chute vai poder ter 2 retornadores, e cria-se o que a NFL tá chamando de landing zone, que é a linha de 20 jardas do campo de defesa até a linha de gol. Se eu falar alguma besteira, Guilherme, por favor, me corrija. Não, tá perfeito. E qualquer chute que caia ali precisa ser retornado. Se cair na end zone, o time pode escolher retornar, ou então o touchback, né? Aceita o touchback, e você começa da linha de 40 jardas do seu próprio campo. Se sair pelas laterais, a bola também vai começar da linha de 40 jardas. E acho que é isso, né? É uma mudança realmente significativa que vai mudar basicamente tudo de chute inicial na NFL, né? Isso, basicamente tem toda essa alteração, tá? E aí, só adicionando o que você já falou do touchback, caso a bola caia na landing zone, como você falou, ele é obrigado a retornar, mas se essa bola entra na end zone, esse jogador deixa a bola entrar na end zone, essa bola vai ser posicionada na jarda 20, tá? Então é meio que a punição ao time de retorno por não ter retornado. Caso o chute saia direto pelo fundo do campo, o novo touchback vai ser a jarda 35, tá? E aí eu acho que
Isso. Aí, o principal agora as pessoas não notaram isso porque foi muita informação, mas o onside kick, que era um problema, não foi mudado. Ele continua com as regras do passado. Agora você não tem mais como fazer, por exemplo, um onside kick surpresa. Você tem que comunicar, eu quero tentar um onside kick, e aí todo mundo volta às posições normais. O time de chute tem que ficar entre a jarda 35 e 30 do seu próprio campo, e aí ainda vai ter aquela questão das 10 jardas, ou seja, não foi consertado para esse ano a tentativa de onside kick, onde o pessoal até falou que havia uma proposta de uma quarta para 20, mas isso não foi resolvido. Eu sou um grande defensor dessa da quarta para 20, porque é outra jogada também que, tudo bem, mesmo no auge do onside kick não eram tantos assim, né? Mas eu acho que eliminar completamente... Você não quer facilitar, obviamente, né? Porque aí o time chega no final do jogo perdendo por 3 touchdowns, aí consegue recuperar 2 onside kicks e empata a partida. Você não quer isso também. Mas não ter corrigido essa questão do onside kick é uma pena mesmo, porque desse jeito que tá, é basicamente impossível, né? E agora que você eliminou o efeito surpresa... Eu ficaria surpreso se a gente tivesse, sei lá, over-under de onside kicks recuperados na próxima temporada. É o quê? 1,5, Guilherme? Eu acho que eu teria que apostar o under aqui. Vai ficar muito mais difícil, né? Dá pra apostar perto do zero quase, né? Porque realmente vai ficar muito difícil. Mas o que vai acontecer? Vão ter mais retornos. E é o que você falou, né? A figura do retornador volta a ganhar força, né? Você ter porque basicamente, legal, você tem um retornador bom. Mas pra kickoff basicamente não importava, né? Porque o número de retornos era muito baixo. Agora, você ter um cara capaz de retornar muda totalmente, porque você vai ter mais retornos, né? E assim, não querendo minimizar a USFL e a XFL, a gente tá falando em um outro nível de comissão técnica, né, na NFL, né? Então, pensar no que a NFL pode... Os técnicos da NFL vão trazer de novidade, realmente promete bastante. Vai causar bastante problema aí pra arbitragem, vai ter gente ali aliada, não vai estar direito, aí o cara vai tentar, sei lá, dar o fair catch, não tem fair catch. Como é que... Você acha que vai ser um período de ajuste nesse início? Eu acho que vai ser um período de ajuste. Eu acho que a gente vai conseguir ver muita criatividade. Tanto que o primeiro retorno da história da XFL retornado por um touchdown foi um reverse. Então você tem o ataque com 2 caras podendo ficar no fundo do campo. Um já chegando em velocidade e conseguir meio que atrapalhar, por exemplo, a leitura do time de chute. E isso congelando esses caras no reverse. Eu acho que a gente vai ver bastante criatividade. No começo eu acho que a gente vai ver bastante touchdown. Tá? Pelo menos até o pessoal se ajustar. Um exemplo muito claro do que é a confusão quando algo novo, um elemento novo vem ao jogo. Lembra quando o Colin Kaepernick veio com a pistol, read option? Sim. E aí era mais de 100 jardas terrestres por jogo até o pessoal entender o que era possível ser feito e conseguir anular? Pra mim é o mesmo impacto de elemento ao jogo, porque é uma coisa nova para todo mundo tem que aprender. O mais recente é o touch push, né? Então a gente vai ter coisas interessantes aí acontecendo nesse começo de implantação da regra, mas tenho certeza que para quem gosta de jogo movimentado, isso vai ser um grande ganho pro fã de esporte. E no futebol americano, a história do futebol americano é sempre a defesa se adaptando ao ataque, né? Então é sempre o ataque faz alguma coisa nova e as defesas se adaptam, né? Então eu tô com o Guilherme nessa, eu acho que a gente vai ter mais retornos, vai ter um número significativo de retornos, e aí a gente vai ver os times de cobrir chute, né, se adaptando, né? Então vamos ver como é que vai ser. Eu quero fazer mais umas perguntas sobre ser árbitro no futebol americano, Guilherme. Eu sei que o seu voo ainda falta um pouquinho pra sair, você estava me falando. O Guilherme vai falar pra gente também o time que ele torce, pro pessoal do FABR saber pra quem que ele rouba nos jogos que ele apita no futebol americano do Brasil. Mas antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do Bodog, parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. Me ajuda bastante se você fizer isso e vamos mostrar a força do público do podcast Cara dos Esportes. Guilherme, primeiro, eu quero falar sobre como é ser árbitro e como uma pessoa escolhe ser árbitro de futebol americano, mas eu queria te perguntar primeiro sobre o Super Bowl.
como é que foi a adrenalina ali de ver e de você ser o cara que explica o que tá acontecendo, né? Porque eu não sabia na hora, né? Só quando a transmissão dos Estados Unidos falou que eu me liguei. A maioria das pessoas não sabia. No mundo, todo mundo ficou maluco. E você trazendo a informação ali, cara. Como que você... Era algo que você estudou especificamente pro Super Bowl? Ou era algo que você, quando mudou a regra, você já tinha internalizado? Não, então, eu sabia que as regras da prorrogação seriam um fator na pós-temporada. Então, assim, no começo durante a temporada regular não era algo que me preocupava e tal. E eu, até porque durante a temporada eu tenho acesso aos testes do programa de desenvolvimento da NFL, né? E que eles usam os testes de regra de um consórcio que tem das conferências e tal, e dos árbitros que vão, então eu vou fazendo, e esse é o meu estudo durante a temporada, né? Então todo dia eu faço umas 4 questões, 5 questões, e esse é o meu estudo. Só que quando chegou a pós-temporada, desde do primeiro jogo que eu tinha feito, acho que foi Miami e Chiefs, eu acho que foi o primeiro jogo que eu fiz da pós-temporada, eu já tava alerta, assim. Aí pro Super Bowl eu estudei um pouco mais, aí eu só, tipo assim, como o pessoal teve polvorosa, eu tava muito tranquilo. E aí eu já tinha dado uma lida, né, logo depois que aconteceu essa jogada, o Dave Chiodini falou assim, cara, você tem o texto da regra e tal, seria a vitória do 49ers? Eu falei assim, cara, tá aqui, ó, ia continuar o jogo e tal. E aí eu mandei pra ele. Aí eu tinha visto que a galera tinha continuado esse papo e foi quando eu chamei o Narda, né. Mas assim, eu tava tranquilo, assim, porque era uma coisa, assim, eu não ia interromper uma narração histórica do Narda pra falar de regra, né? Eu não sou maluco. Aí eu deixei o rolar e depois eu fiz essa intervenção, mas pra mim foi algo tranquilo, porque eu já tinha a noção, só fui confirmado que eu já sabia, e aí mandei até pro Dave, mandei pro Kurt, e aí eles debateram um pouco sobre isso no League de Passe, né, que foi logo após o fim do jogo, mas eu não tava muito tenso, não. Eu fiquei mais tenso durante o jogo, assim, do que esse finalzinho. E por que você não avisou ao Kyle Shanahan? Porque ele também não sabia. Falta contato, né? Mas aí, cara, eu vou te falar, futebol americano é futebol americano em qualquer lugar do mundo, né mesmo? Os problemas que a gente tem no Brasil em relação ao conhecimento de regra não vai ser muito diferente do que os caras têm, só porque eles sabem mais X and O's, jogam futebol americano melhor que o nosso. Então, por aí. Eu cito porque os jogadores dos 49ers admitiram depois do jogo que eles não sabiam que o relógio continuaria, né? Porque é bizarro, é muito bizarro um time, porque os Chiefs falaram que ao longo da semana os técnicos falaram muito com eles, passaram a regra várias vezes e tal. Mas, Guilherme, como é que é a vida do árbitro de futebol americano aqui no Brasil? Porque se a vida do jogador já é difícil, como é que é do árbitro que fica lá, sei lá, 3 horas ouvindo os caras xingar a sua mãe, te ameaçar e tal, ali com você, como as outras pessoas ali, vocês estão porque vocês amam o esporte e tudo mais, claro, tem também um aspecto financeiro, mas como que você se torna árbitro de futebol americano? Sim, cara, eu sou um cara que eu gosto muito sempre gostei muito de arbitragem, né, porque meu avô foi árbitro assistente no Rio Grande do Sul e tal, e ele sempre falava muito sobre como era legal quando a van da federação passava e buscava ele pra ele ir pros jogos e tal. Eu sempre tive essa coisa meio lúdica de arbitragem na minha vida e tal, sempre conversei muito com meu avô sobre isso, e eu comecei a gostar de futebol americano mais ou menos em 2007, comecei a jogar em 2010, e aí Lifa, né, uma coisa bem pequena, madura, Liga Fluminense de Futebol Americano, aí, alguém tinha que apitar, né, e aí a gente começou a viver um pouco mais a experiência de apitar jogo, sem saber muita coisa, né, sabia o básico. E a galera, vai o Guilherme, vai o Guilherme, vai o Guilherme. Aí eu comecei a viajar bastante pra apitar. Mas, cara, eu não julgo os jogadores e as pessoas de não saberem como é a nossa rotina de arbitragem, né? Então, assim, ninguém tem a obrigação de saber, o que a gente faz. Cara, tipo assim, a maioria dos árbitros hoje no Brasil mantém uma preparação física, tá? Não todos, obviamente, assim como nem todos os jogadores mantêm uma preparação física adequada. A gente mantém a nossa preparação física, a maioria dos árbitros hoje que performam em algum nível mais alto, tem nutricionista, tem preparador físico, tem tudo isso. A gente tem nosso estudo
de quarta-feira, que é o nosso encontro semanal para ver o que teve de importante no fim de semana. A gente está sempre alinhando as nossas leituras de regra, definições. Eu espero que essa criança esteja no seu voo. Não, eu espero que não. E aí a gente está sempre conversando sobre as mecânicas, as alterações de regra. Tem muita coisa que é alinhamento, por exemplo, o livro de regras fala uma coisa e às vezes é uma recomendação da IFAF, a gente está sempre em contato com a IFAF para saber o que a gente pode ou não fazer de leitura, por exemplo. Esse ano, uma das propostas que a gente mandou para a IFAF ano passado foi a redução da Mercy Rule, né? De trazer de 35 pontos para baixo sobre a vantagem no placar para o relógio não parar mais de rodar. Aí a IFAF devolve para a gente falando que vocês podem reduzir isso direto nos campeonatos. Então a gente fez a proposta, por exemplo, para a Liga BFA, que a partir de 2024 vai ter a Mercy Rule entrando em 28 pontos. Então, para quê? Para que tenham menos placares de 60-0, de 70-0, de 80-0. Não é algo que a gente quer, sabe? Então é muito importante ter isso alinhado, e a gente tem conversado bastante também com a IFAF. Mas, cara, a gente conversa muito de regra. Nossa, muito de regra. Sempre que sai teste, vídeo, a gente participa de grupo de estudo com os árbitros da NCAA, a gente participa, a gente tem acesso, né, aos vídeos que a SEC produz para os árbitros. Então a gente tem cada vez estudado mais, cara. É uma vida, tipo assim, de todo dia tem alguma coisa de regra para fazer. Bem legal. E já teve algum jogo aí que você temeu pela sua integridade física? Há muito tempo atrás, cara. Há muito tempo atrás, na época de Lifa, assim, jogo em Bangu, teve uma vez que eu achei que eu ia apanhar, mas foi uma vez. E era de jogador, não era nem de torcida, não. Aí eu fiquei mais preocupado na época. Mas, cara, assim, é muito de boa. O futebol americano no Brasil, ele não tem ainda essa pressão toda que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ou tem o futebol aqui no Brasil, mas a gente tem tentado eu tenho tentado ser cada vez mais profissional, né? Então, eu estou sempre estudando para saber mais. E todo dia a gente aprende alguma coisa nova e é legal por isso. Mas hoje em dia tem o efeito ESPN também, que as pessoas acabam me respeitando um pouco mais no campo. Já tinham respeito da maioria das pessoas, mas quem não conhecia meio que passou a conhecer também, sabe? E aí tem essa questão de virar algum tipo de referência para as pessoas, e isso ajuda também bastante no gerenciamento dos jogos. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @Gui_Cohen, Cohen, de Nair. Brigadão aí pela sua participação e... Eu que te agradeço. Tudo de bom aí nessa temporada, não só do FABR, mas também da NFL 2024. Que isso. Cara, obrigado pelo convite. Pô, já tava esperando o convite seu há muito tempo. Quando você quiser, as portas estão abertas pra gente falar de futebol americano, falar de regra, e o que você quiser. Tamo junto demais, tá bom? Valeu, cara. Brigadão. Muito obrigado você, ouvinte, esse programa extra essa semana. Muito obrigado ao Guilherme pelo tempo dele. O podcast volta amanhã com um episódio sobre NBA. Então, até lá. Tchau!